Joia, gravando. Beleza. Então, mesmo esquema, pessoal, a qualquer momento podem interromper aí. Podem comentar, fiquem à vontade, tá? A aula é nossa. Bom, aula passada, vou pegar aqui nosso material, nós estávamos conversando sobre os métodos de ponto fixo. É um método de iteração, é um grupo de métodos de iteração para encontrar as raízes reais, né, de uma função que cruze o eixo X, o eixo horizontal, o eixo das abscissas. E esse método de ponto fixo que nós estávamos vendo na semana passada, eles têm como princípio encontrar uma função, para resolver ele, né, para usar ele, encontrar uma função auxiliar. Mas não é qualquer função auxiliar. Essa função auxiliar, que aqui eles chamam de G, função de iteração, ela precisa ter pontos em comum com a função original. Como assim? Pontos em comum com a função original. Da seguinte forma. Aqui tem um exemplo, né? Então eu tenho aqui a função original, né? Cheio de curvas e tal, um polinômio. E aí aqui eu tenho a função auxiliar, que é essa reta aqui, né? Então, elas têm pontos de interseção. Então, a nossa função auxiliar, que é essa reta, tem pontos de interseção. É isso que precisa existir para que você possa usar essa função auxiliar. Se ela não tiver pontos de interseção, que se chamam aqui de pontos fixos são pontos de interseção entre a tua função original e a função auxiliar que você tem que encontrar. Se não tiver esses pontos de interseção, não dá para trabalhar. Você precisa ter. E daí como é que acha, então, a função auxiliar? Como que encontra a função auxiliar? A função auxiliar nós vamos encontrar da seguinte forma. Só um pouquinho aqui. Deixa eu pegar o primeiro exemplo que foi mostrado na semana passada. Voltou, Luiz Fernando. Tinha caído, Luiz Fernando? Tua conexão? Voltou agora? Não, professor, eu não estava ouvindo o senhor, daí eu saí e entrei de novo para ver se o áudio melhorava. Agora eu tô ouvindo. Que bom que deu certo. E eu também não estava te ouvindo. Não sei se o Luiz Henrique te ouvia, mas eu não via você. Às vezes é isso mesmo, né? Informática é desligar e ligar de novo, né? É o método mais eficiente, né? Daí como eu não estava ouvindo ninguém, daí eu saí, entrei de novo, aí funcionou. Acho que no manual de todo equipamento de informática, acho que vem escrito, né? Caso não funcione, tire da tomada e põe de novo. É o método prático mais certeiro que existe. Espere 15 segundos e ligue de novo. É que nem molde de internet, né? É o método prático, né? Tire da tomada, conte até 15 e ligue de novo. É isso aí. Bom, então, Luizes, eu também sou Luiz, né? Então, virou a reunião dos Luiz aqui. Nós estamos conversando sobre o método o grupo de métodos de ponto fixo
que tem como objetivo encontrar a raiz, ou seja, o ponto de interseção entre a tua função que você está estudando e o eixo X, o eixo horizontal. Essas raízes são aquelas interseções, né? É a resposta, né, de toda a função. Daí nós falamos aqui que precisa, para usar esses métodos de ponto fixo, você tem que achar a função de iteração, que não é a tua função inicial. Essa função de iteração é uma função que você precisa montar ela. É um trabalhinho matemático inicial. Senão você não consegue resolver. E aí, como que monta, né? Estávamos conversando que para montar essa função inicial, que aqui estamos chamando de g, você precisa ter uma função de iteração que tenha pontos de interseção com a tua função inicial, né? Então, por exemplo, aqui, nós temos uma função inicial aqui, é um polinômio, né, cheio de curvas, e a nossa função de iteração aqui, é só um exemplo, né? É uma reta, e ela tem pontos de interseção, então vamos poder utilizá-la. Por quê? Porque ela tem pontos de interseção, né? E isso chama-se o tal do ponto fixo, são esses pontos de interseção entre a tua função inicial e a tua função de iteração, essa função que você acha antes de começar a resolução do problema. Qualquer dúvida, qualquer coisa que esteja confusa, fique à vontade em perguntar. Daí, na aula passada, nós mostramos um exemplo. Pegamos aqui uma função, né? Ou seja, uma equação do segundo grau, x ao quadrado menos 2x menos 3, e resolvemos por esse método do ponto fixo. Então, como que foi resolvido? Primeiramente, achou-se 4 funções de iteração, porque você consegue achar várias. Então, achou-se a primeira, a segunda, a terceira e a quarta funções de iteração. Como é que elas foram encontradas? Isolando o x. Como é que isola o x? Então, por exemplo, acho que alguém está pedindo para entrar aqui. Caroline. Boa noite, Caroline. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Muito obrigada. Beleza. Estamos falando de o grupo de métodos de ponto fixo para encontrar as raízes das funções que a gente muitas vezes quer, né? Então, eu estou dando uma passadinha na aula passada, que nós resolvemos usando esse método de ponto fixo. Então, achar a função auxiliar, ou de iteração, é isolar o x, né? Essa primeira aqui, ele na verdade não exatamente isolou o x, ele só igualou, né? Ele pegou a própria função e igualou a um x. Mas ela é uma função que não deu, mais para frente a gente vai ver aqui que ela não deu, ela não foi bem sucedida, ela não convergiu. Convergir é a cada iteração ir se aproximando da resposta que a gente sabe que é a certa, né? Essa primeira não convergiu. Mas a segunda em diante convergiu. E a gente nunca sabe qual que vai convergir mais rápido ou mais lento, né? É só fazendo o mesmo, né? Qual que vai precisar de mais iterações ou menos iterações. Então, por exemplo, essa segunda aqui, ó, como é que ele isolou o x? Ele passou
o 2x e o 3 para o outro lado. Ó, o 2x e o 3 ele passou para o outro lado. Daí, ele ficou assim x ao quadrado sozinho na esquerda. Ele extraiu a raiz dos dois lados e ficou assim, o x sozinho e raiz de 2x mais 3. Coloca-se o mais ou menos, porque sempre que você extrai a raiz dos dois lados, você tem que pôr o mais ou menos, porque é daquela fórmula de Bhaskara lá, né? Então aqui está isolado o x, ó. Isolou desse jeito. Dá para entender? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. A segunda forma de isolar aqui, o G3, ó, aqui, esse G2 ele é onde está o X, ó. Onde está o X ele só trocou por G2, assim. Só fez uma troca para dizer que é a função 2, mas na prática a gente vai usar com o X mesmo. A terceira função, como que ele encontrou a terceira função? Ele fez o seguinte, ele passou o 2x e o 3 para o outro lado, o 2x e o 3 para o outro lado, e como aqui é x vezes x, né, x ao quadrado é x vezes x, ele pegou um dos x e passou dividindo. Ao passar dividindo, ficou o 2x sobre x, né? Eu acho até que eu vou fazer aqui no caderno, pessoal, né? Eu vou fazer aqui para vocês, senão eu fico só falando, é ruim. Então eu vou pegar aqui, x ao quadrado, 2x menos 3 igual a 0. Vou fazer aqui, pera. É melhor. Mostrar como é que encontra a função de iteração. Então, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Menos 3 igual a 0. Então, como aqui é quadrado, né? Eu vou mostrar como é que ele fez, então, essa segunda aqui. Essa segunda aqui ele fez da seguinte forma. Ctrl C, Ctrl V. Vou passar o 2x menos 3 para o outro lado. Então, passando o 2x menos 3 para o outro lado, ficaria assim, né? Vê se vocês concordam, né? Só um pouquinho, pessoal, deixa eu ajeitar aqui uma situação aqui, só um pouquinho. Voltei, pessoal. Só fui salvar uma alma aqui. Já está salvo. Então, eu passei o 2x e o 3 para o outro lado, trocou os sinais. Agora eu tenho que extrair a raiz dos dois lados, né? Então, vamos ajeitar aqui. Vamos extrair a raiz dos dois lados. Raiz. E aqui também raiz. Beleza. Como é de todos, aqui eu vou pôr um parênteses. Beleza. Extraindo a raiz dos dois lados. Aqui. Aqui, então, o quadrado sumiu, porque extraiu a raiz, né? Cortou, né? E aqui fica
mais ou menos, eu não tenho o símbolo mais ou menos, vou pôr assim, ó. O mais em cima, menos embaixo, né? Mais ou menos raiz de 2x menos 3. Então, assim que ele isola assim que ele isola o x, né? Esse x aqui, então, se torna isolado. Vou fazer só mais um aqui, então, né, para ficar mais claro, né? Vou pegar o outro aqui agora. Então, ó, ele obteve essa função aqui, ó, isolou, né? E daí ele vai usar ela para resolver o exercício. Vou pegar agora esse caso aqui, ó. Pegar o segundo. Vamos fazer mais o segundo aqui, para ver como que é a outra possibilidade. Então, vou repetir aqui. Deixa eu pegar a função. Lembrando que a gente está tendo que fazer isso, porque é o método que pede para fazer isso. É achar uma função de iteração, uma função auxiliar. Por isso que a gente está fazendo. Então aqui ele procedeu da seguinte forma. Ele passou agora, veja que você vai fazendo diferentes formas de função para testar, porque às vezes uma dá mais rápido, uma dá mais lento, uma dá mais iterações, outra dá menos iterações. Então aqui passamos para o outro lado, o x, o 2x e o 3, trocando o sinal, né? Porque menos e menos vai para lá, mais, mais. E aqui fazemos mais o seguinte. Escrevemos assim x vezes x. Ó, em vez de x ao quadrado, escrevemos x vezes x. Só trocou aqui. Né? Agora, nós vamos passar um desses valores x dividindo. Então, vou pegar aqui a equação. Então, se passou dividindo, ele já não está mais aqui. Um deles não está mais aqui. Passando dividindo, então. Deixa eu colocar aqui. Aqui tem um x que vai aqui embaixo. E aqui tem um outro x que vai aqui embaixo. Né? Então, beleza. Está dividindo. Vou colocar aqui um tracinho para dizer que está dividindo. É uma fração, portanto. Bom, como x e x podem cortar, né, pessoal? É uma fração, ó. X e x corta. Nós vamos ter, então, x igual 2, porque cortou o x com o x, mais 3 sobre x. Né? Então, ficou 2 mais 3 sobre x. Esse x está somente embaixo do 3. Né? Vejam lá. Ó, 2 mais 3 sobre x. Então, foi a segunda função que ele encontrou. E daí ele achou a terceira, né? Para achar a terceira, ele colocou x em evidência. Daí passou só o 3 para o outro lado e o que estava multiplicando, ele passou aqui para baixo. Então, assim você vai obtendo diferentes funções de iteração partindo da tua função do problema. É partindo dela que você acha as diferentes funções de iteração. Isso é necessário pelo que pede o método do ponto fixo. Tudo bem? Deixa eu ver se a conexão está em pé aqui. Tá tudo bem até agora?
Sim, professor. Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade, podem perguntar. Beleza. Agora, como que resolve, então, o método do ponto fixo? Você pega a tua função auxiliar. Aqui ele pegou a terceira. Ele pegou a terceira, que ficou assim, x igual a 2 mais 3 sobre x. A gente fez ali, fiz a mão ali agora com vocês, né? Ele pegou essa aqui, ó. X igual a 2 mais 3 sobre x. Vamos ver como que ele resolveu. Lá dos exercícios anteriores, né? Sabe-se que as raízes dessa equação, elas são 1 e 3. Então, as raízes, fazendo lá por Bhaskara, né? As raízes dessa equação do segundo grau, elas dão 1 e dão 3. x1 igual a 1, x2 igual a 3. Então, ele fez o seguinte. Ele, para testar o método, ele começou com um x0 de 1,5. Ou seja, é aquele valor de partida. Para não ficar muito longe, né, dos teus valores que você sabe que são os corretos, né, os exatos, né? Claro que nem sempre a gente sabe o valor assim exato, como aqui, né? Aqui é só para fins didáticos, né? Mas quando você está lá fazendo um problema de engenharia, uma modelagem matemática, de um experimento de laboratório, de repente lá no teu TCC, quando você for fazer, né? Trabalho de conclusão de curso, você às vezes só vai ter uma vaga ideia, né? Só o intervalo, ó, deve estar entre tanto e tanto. Aí você vai ter que dar um chute assim, né? Eu acredito então que está mais próximo de tanto. Esse chute aqui é 1,5. Então ele substituiu ali no lugar do x, ó. Onde tinha x, ele colocou então 1,5. Daí fez a conta. 2 mais 3 sobre 1,5 deu 4. Como deu 4, agora é o 4 que vai no lugar do x, ó. 4. E assim por diante, né? 2 mais 3 sobre 4, 2,75. Como deu 2,75, agora é o 2,75 que vai lá no lugar do x, ó lá. Daí fica 2 mais 3 sobre 2,75. E assim sucessivamente. Agora esse número gigante vai lá, dá esse resultado. Esse número gigante vai lá. Claro que quando você for fazer, você faz numa planilha Excel, para não ter que ficar digitando números muito longos, né, o que pode causar erros, inclusive, de digitação. Né? Tem calculadoras que você programa assim rapidamente uma formulazinha, né? Também fazem. Então, assim, esse termo iterar, iteração é isso. É repetir o cálculo, sempre pegando o resultado da anterior e colocando na segunda. Depois o resultado da anterior, colocando na segunda. E assim vai. Ó, 4, 4, 2,75, 2,75, 3,09, 3,09. O resultado anterior entra na seguinte. E aí ele conseguiu, ele pedia... Bom, ele não falou assim qual que é o erro, mas ele conseguiu um valor de precisão razoável, ó, com 2 zeros atrás da vírgula, com 7 iterações. Né? Ele precisou de 7 iterações para chegar num valor razoável. Bom, isso é o que nós falamos na aula passada. Dúvida, pessoal? Alguma pergunta sobre a parte inicial aqui do método do ponto fixo? Tá tranquilo, professor. Beleza. Qualquer dúvida podem falar.
Claro que ele usou aqui a função 3, mas ele poderia usar a função 1, a 2, a 4, tanto faz. Tem umas que não vão convergir, tem outras que vão demorar para convergir, mas como é que eu vou saber? Infelizmente é fazendo, né? Testando. Por isso, o uso de planilha. Muito bem. Agora a gente vai passar para um assunto que é uma variação do método do ponto fixo. Chama-se método de Newton-Raphson. É muito famoso na área do cálculo, o método do Newton-Raphson ou método das tangentes, né? Então, o que é esse método de Newton-Raphson? Que é um método também de ponto fixo. Então, dentro dos métodos de ponto fixo, que serve para encontrar as raízes e funções, né? Ou seja, para a aproximação de raízes de funções. Vamos ver quem está chegando aí. A Emily. Boa noite, Emily. Seja bem-vinda. Então, esse método de Newton-Raphson, ou método das tangentes, que também faz parte desse grande grupo de métodos de ponto fixo, ele utiliza o conceito, né, a ideia de encontrar uma função auxiliar, de encontrar uma função de iteração antes de resolver o problema. Ou seja, pegando aqui, né, então foi o que nós fizemos aqui, ó. Então aqui nós encontramos 4 funções de iteração diferentes, isolando o x a partir da nossa função inicial. Então, isso aqui é método de ponto fixo, que a gente fez na aula passada, reprisou agora, e depois que você acha a equação de iteração, você faz as iterações em sequência. Beleza. Então, o método das tangentes, ou de Newton-Raphson, ele pede que você comece com essa afirmação que é da teoria lá do Newton. Que a tua função de iteração tem que ser igual a um x, que faz parte da tua função, mais uma função auxiliar, vezes a tua função original, de início do problema, do exercício. Vou repetir. Essa linha aqui, ó, essa linha aqui é uma regra, né? É uma condição do método de ponto fixo para encontrar a função de iteração. É uma condição. Para todos os métodos, né? Para todos, de ponto fixo. Porque o que a gente fez aqui, pessoal, por exemplo, aqui, ó, o que nós fizemos aqui, de ficar encontrando a função, é isso aqui. Matematicamente é escrito dessa forma. Ficar isolando o x, ó, é você seguir essa regra. Matematicamente quer dizer isso. Parece estranho, mas é. Tá. Agora, além dessa condição para método de ponto fixo, você precisa também de uma condição que é específica do método de Newton-Raphson. Qual que é a condição? É que essa função auxiliar, que está dentro dessa regra, essa função auxiliar,
nada mais é do que menos 1 sobre a primeira derivada da tua função original. Que complicação, né, pessoal? Mas é a regra do Newton lá. Então, essa função auxiliar é igual a menos 1 sobre a derivada primeira da tua função auxiliar. Beleza, e daí o que nós fazemos com isso, né? Então a gente substitui. Então vocês vejam, aonde tem a função auxiliar, a gente troca por menos 1 sobre derivada primeira da função original. Tá aqui, ó. Aonde tinha o a de x, eu troquei por menos 1 sobre derivada primeira. Então tá aqui, ó. 1 escondido menos 1 escondido derivada primeira. Ele parece que passou, parece que isso aqui teve uma passagem antes, mas ele só multiplicou direto, né? O 1 vezes o f de x é f de x, e a derivada primeira vezes o que está embaixo, que é 1, fica ela mesma. E onde era mais, ficou menos, por causa do menos da frente. Tudo bem essa passagem? Então aqui, daqui então, está substituído aqui. E aí, para ficar assim com a cara de iteração, o x foi substituído pelo x, tipo x2 é igual a x1 menos f de x1 sobre f derivada primeira de x1. Porque é aquele formato de iteração, né? Pode ver, esse x, k mais 1 é sempre o valor seguinte. E o xk, k é sempre o valor anterior. Porque como é iteração, né? O x de uma iteração vai fazer o cálculo da próxima iteração. Por isso que aqui está k mais 1 e aqui é só k. Tudo bem até aqui? Então, resumindo, o método de Newton-Raphson é esse aqui, ó. Ele nada mais é do que esse Professor, tipo. tá me ouvindo? Oi, Tô. Eu acho que não tá compartilhada a tela. Sério? Eu tô vendo só o senhor. Você tá. A Emily falando. Emily, você tá de É. celular? Tô no celular. Não tem outra tela do senhor aqui. Ah, então bata. Você tá vendo meu rosto, hein? Tô. Bata o dedo no meu rosto aí. Já tá, professor. Apareceu um alfinete? Apareceu. Bata no alfinete. Aí, obrigada. Deu certo? Deu. Falou. É porque o Meet, quando usa no celular, ele primeiro fixa, né? Aquele alfinete é fixar, né? Ele fixa o rosto de quem tá falando, né? Mas daí é só bater lá o dedo no alfinete que ele desfixa, né? Daí aparece o compartilhamento. Bom, continuando. Alguma dúvida nessa parte matemática aqui, do porquê que nós vamos usar, então, esse xk mais 1 igual a xk menos a função original do exercício sobre a derivada primeira da tua função do exercício. Nós vamos usar esse aqui, que é o método de Newton-Raphson.
Bom, mas até acho que eu vou dar uma circulada aqui. Para destacar ele, né? Para vermos que é ele que a gente precisa, então. Jóia. Bem, jovens, daí agora tem uma interpretação, né? Que a matemática, assim, aqui em métodos numéricos, ela tem um significado gráfico. Porque a gente está falando de função, de raiz, então tem um significado gráfico, né? Vamos ver aqui o significado gráfico. Veja, o significado gráfico aqui da coisa é o seguinte. Imagine, então, que a função que você está estudando, o teu experimento de laboratório, a tua análise, é essa curva. Então imagine que é essa curva que você está estudando. Existe uma regra da geometria analítica, do cálculo, que fala que a primeira derivada, se você tiver um ponto, né? Deixa eu ver se eu acho um ponto aqui. Fazer um círculo pequenininho, acho que vai ser um ponto, então. Beleza. Fazer um círculo pequeno. Se você tem um ponto, tá ali ele. E esse ponto pertence à função. Então você tem um ponto que pertence à função, à tua função. Ele tá, a função passa por esse ponto. Se você fizer a derivada da tua função nesse ponto, a tangente, a primeira derivada desse ponto na função, ela é igual ao ângulo, é igual à tangente do ângulo com o eixo x, né? Então, repetir aqui. A primeira derivada de uma função num certo ponto é igual à tangente, é igual ao ângulo da tangente que passa por esse ponto. Tangente do ângulo. Não sei se eu consegui me expressar bem, né? Até vou falar de novo, né? A primeira derivada deste ponto que a função está passando por ele é igual à tangente do ângulo da reta que passa por esse ponto fazendo interseção, né? Lembrando que essa reta ela é tangente a esse ponto, naquele significado da geometria analítica, né? Então eu vou escrever aqui para ficar um pouquinho mais claro, né? A primeira derivada da função num ponto
é igual a tangente do ângulo da reta que passa pelo ponto. Então, resumindo, né? Tem um ponto e a função passa por ele, a derivada desse ponto é igual à tangente do ângulo que essa reta tangente faz com o eixo x. Resumindo, é isso. Daí tá aqui, ó. Primeira derivada da função do ponto, tá aqui, igual. Por que que tá escrito assim, né? Por que que tá escrito desse jeito? Porque tangente de um ângulo é o cateto oposto, que é o valor f de x, ó, sobre o cateto adjacente, ó, xk menos xk mais 1, ou seja, é todo esse tamanho menos esse tamanho, ou seja, sobra esse tamanho. Então essa fórmula aqui, ela vem desse conceito da geometria analítica, né? Que a derivada de uma função num ponto é igual à tangente do ângulo. E a tangente do ângulo é o cateto oposto pelo cateto adjacente. O cateto oposto, ó, é f de x, cateto adjacente, que aqui formou um triângulo retângulo, né? Formou um triângulo retângulo. Beleza. Daí aqui troca, né? Isso aqui vem para cima, isso aqui vem para baixo. E aí, como isso aqui agora está em cima, o xk passa para o segundo membro e o xk mais 1 fica no primeiro membro. Só que daí multiplica tudo por menos 1, né? Para tirar o negativo. Mas a gente não está aqui se preocupando com a origem da fórmula, né? Eu só quis mostrar para vocês saberem de onde que vem. Muito bem. Então esse é o significado gráfico do método de Newton-Raphson, beleza? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só vou mostrar essa passagem aqui, pessoal. Essa passagem aqui, ela fica assim. Só para vocês verem, então. Aqui troca de lugar com ali. Então, deixa eu fazer assim. Então, isso aqui passa para lá. E esse aqui passa para cá. Ó. Só para mostrar para vocês essa troca aqui, né? E daí eu isolo o xk mais 1 aqui.
o xk vai para cá. Daí tem que multiplicar tudo por menos 1. Para ajeitar os sinais, né? O xk veio para cá. Xk mais 1 veio para cá. Dá para entender assim? Então, esse aqui é a interpretação geométrica do método de Newton-Raphson. Qualquer dúvida, fique à vontade em perguntar. Então, a gente já sabe que o método de Newton-Raphson existe e para que ele serve, né? Então, vamos pegar de novo aquela função x ao quadrado menos 2x menos 3 e resolver por Newton-Raphson, né? Para ver como que fica. Então, eu vou pegar ela aqui. Onde é que ela está? Ela está aqui. Então, vamos resolver ela aqui juntos. Resolvendo por método de Newton-Raphson ou método das tangentes. Vamos ver como é que fica. Então, a gente pega aqui a função que a gente precisa, que é essa aqui, né? A de Newton-Raphson é essa. Vamos trazer ela para cá. E aí, vamos começar. Então, a primeira coisa que a gente precisa é a própria função a gente já tem, né? Que é a nossa, x ao quadrado menos 2x menos 3. É a nossa própria função. Mas nós não temos a primeira derivada dela. Então, vamos obter aqui a primeira derivada da nossa função, né? Para poder substituir aqui e começar a fazer as nossas contas, né? Então, vamos lá. A primeira derivada, então, vou colocar aqui como f' de x, que seria igual a... f' de x, né? Tá, dá para entender. Derivada, então, né? Primeira derivada, se você pegar lá nas tabelinhas de derivada, né? A derivada de x ao quadrado é 2x. Porque o expoente vem para frente e diminui uma unidade do expoente. De 2 cai para 1. Então, derivada de x ao quadrado é 2x. Menos. A derivada de 2x fica só 2. Porque tem aquelas propriedades, né? É a multiplicação de dois termos, uma constante e uma variável. Então, a derivada de 2x fica só 2. Menos a derivada de 3, que é 0, porque é uma constante, né? Então, aqui, a primeira derivada que a gente está encontrando aqui dessa nossa função deu 2x menos 2. 2x menos 2. Beleza.
Agora nós precisamos é, colocar aqui nesse esqueminha aqui do método de Newton-Raphson, né? Eu vou pegar aqui a sugestão do nosso material. Ele usou, deixa eu ver qual função, para a gente seguir mais ou menos o que ele usou. Isso, então usou a mesma que a gente aqui. Tá tudo certo. Então vamos lá. Só vou fazer uma pequena mudança aqui no meu caderno, para que a gente possa aproveitar melhor aqui. Beleza, pessoal? Então esse aqui é o nosso f' de x, joia. Agora vamos substituir aqui nessa equação aqui. Então ela vai ficar da seguinte forma. X k mais 1 é igual a xk menos. A função é original. Vou até copiar ela aqui. A função original só que tem um negativo aqui, né? Tem um sinal negativo que a gente precisa cuidar, né? Um sinal negativo ali. Vou colocar um parênteses aqui para não nos perdermos. Sobre a primeira derivada. Então, a primeira derivada, ela vai aqui embaixo, que é 2x menos 2, ó. 2x menos 2. Beleza. Agora, nós precisamos começar a desenvolver o método aqui, né? O método de iteração. Então, vamos lá. Como a gente sabe que as raízes são 3 e 1, a gente vai partir lá do mesmo palpite, que é 1,5, né? Aquela primeira partida que teve lá no método de ponto fixo inicial, né? Conferir aqui uma coisinha. Só um detalhe aqui, pessoal. Ele fez uma passagem matemática aqui. Ele fez um trabalhinho matemático aqui, exatamente. Tem um trabalhinho matemático aqui que é para deixar ela menos complexa, né? Então vamos ver aqui. Vamos fazer esse trabalho matemático aqui. Porque aqui ela está muito cheia de termos, né? Vejam. Ela tem aqui uma fração aqui e aqui um termo que ele está sobre 1. Esse xk aqui, né? Ele está sobre 1. Então, vou colocar o número 1 aqui, só para ilustrar aqui para nós aqui. Só um pouquinho que às vezes dá uma travada aqui no rapaz. Aí, agora destravou. Então nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum, pessoal, dessas duas equações aqui. E o mínimo múltiplo comum
entre 1 e 2x menos 2 é o próprio 2x menos 2, né? O mínimo múltiplo comum entre qualquer coisa e 1 é aquela qualquer coisa. Então, eu já vou escrevendo aqui como se tivesse tirado o mínimo, né? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui tudo é xk, né? Até eu vou deixar assim, só como x para facilitar a nossa continha aqui. Tudo aqui é xk, mas eu vou deixar sem o k para que a gente não fique se embananando com o tal do k. Então aqui vai ficar assim. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 2x menos 2 divididos por 1 vezes o xk. Então aqui ele entra multiplicando. 2x menos 2. Beleza. 2x menos 2 divididos pelo 2x menos 2 e vezes o de cima vai ficar só o de cima. Aqui embaixo a gente sabe que não pode cortar, né? Então, beleza. Tirou o mínimo, Jóia. Agora a gente tem que derrubar esses parênteses, né, pessoal? Então, vou copiar aqui. Derrubando os parênteses aqui. X vezes 2x fica 2x quadrado. 2x quadrado. E x vezes 2 fica 2x. Beleza, eu derrubei os parênteses. X vezes 2x, 2x quadrado. X vezes 2, 2x. Derrubado o parênteses aqui. Daí aqui é só trocar sinal. Chegando alguém aqui na sala. Vamos ver se tem alguém chegando na sala. Fez um barulhinho. O Ataídes. Boa noite, Ataídes. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Boa noite a todos aí. Foi mal demora, professor. Estava trabalhando. Tranquilo. Então aqui, pessoal, o primeiro parênteses foi derrubado, agora o segundo parênteses. Como é o menos na frente, é só trocar os sinais, né? Então aqui na frente do x quadrado positivo fica negativo. O menos aqui fica mais, né? Porque como tem o menos na frente, troca o sinal de todo mundo. E aqui o menos fica mais. Pronto, não tem mais parênteses. Agora a gente tem que continuar aqui a conta. Vou ajustar aqui meu caderno. Agora a gente continua a conta operando quem dá para operar, né? Então, por exemplo, 2x quadrado com x quadrado fica só x quadrado. Duas maçãs, né? Menos uma maçã, fica só uma maçã. Menos 2x com mais 2x, ele cancela. Mesmo valores com sinais iguais, né? Aqui ele já, o x quadrado já foi também. Então, 2x quadrado menos x quadrado, menos 2x mais 2x, ele cancela, fica só o 3 em cima, pessoal. Olha que interessante. Fica só o 3 em cima e embaixo não pode cortar, né? Por que não pode cortar? Porque só pode cortar se você tivesse feito o mínimo com o primeiro membro. Então não foi, né? Foi só com o segundo membro. Então beleza, ó. Acabamos de encontrar a nossa função. Essa é a nossa função de iteração para esse problema, pelo método de Newton-Raphson.
E daí agora vai dar para fazer as contas. Então tá aqui. Essa é a nossa função de iteração para o método de Newton-Raphson. Deixa eu pôr aqui. Função de só um pouquinho aqui. Função de iteração. Certo? E a gente tem que usar ela, né, pessoal? Então vamos usar ela. Partindo do x0, igual a 1,5. Então vamos usar. Deixa eu copiar ela aqui. Vamos utilizar então a função de iteração. Vou apagar esses escritos aqui. Tirar o negrito. E aqui eu só vou colocar então xk mais 1 de um lado. Então aqui é xk. E aqui também é xk. X índice K. Beleza. Substituindo então, vou pôr aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu escrevo. Partida com x0 igual a 1,5. Então, partida com x0 igual a 1,5. Então, nós vamos ter que o primeiro x, o primeiro k sempre é o k igual a 0, né? O primeiro k ali é igual a 0. Então, e daí 0 mais 1 fica x1. Então, x1 igual a 1,5 ao quadrado mais 3 sobre 2 vezes 1,5 menos 2. Então, essa é a nossa conta. 1,5 ao quadrado mais 3 sobre 2 vezes 1,5 menos 2. Então, aqui, 1,5 ao quadrado mais 3. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Digital. Só um pouquinho aqui. Que o negócio é meio lento. Então, vou fazer aqui. 1,5 vezes 1,5 mais 3. Então, 1,5 vezes 1,5 mais 3.
Deu 5,25 em cima. 5,25 em cima. E embaixo, embaixo 2 vezes 1,5 menos 2. Aqui dá 3 menos 2 dá 1. Vamos fazer, né? Já que estamos aqui com a calculadora. Então, 2 vezes 1,5 menos 2. Ó, dá 1. Então, beleza. Deu 1 embaixo. Então, 5,25 divididos por 1 dá o próprio 5,25. Então, beleza. Então, esse 5,25 ele vai entrar no lugar do x agora ali, né? Então, vai ser assim. x2 igual. É o 5,25 que eu tenho que colocar. Epa. Então, vai ser 5,25 ao quadrado mais 3 da equação sobre 2 vezes 5,25 menos 2 então vamos fazer aqui na calculadora 5,25 ao quadrado mais 3 5,25 eu vou fazer vezes 5,25 mais 3 mais 3 ó, 30,5625 então deu 30,5625 sobre essa continha aqui debaixo aqui, vamos fazer aqui 2 vezes 5,25 menos 2 8,5 se eu errar alguma conta aí me avisem, tá pessoal? 8,25 deixa eu ver se eu acertei aqui daí divide então essa continha aqui trinta cinco meia 25 por 8,25 30,5625 divididos por 8,25 deu aquele valor ali que eu vou copiar, né, pessoal? Vou botar aqui o valor que deu. Vamos ver se eu consigo ajeitar aqui o meu caderno aqui agora. É um tal de dar espaço aqui que Deus o livre. Ficou mais ou menos. E agora vamos para a próxima iteração, é o x3. O x3, então, a gente pega esse valor e coloca no lugar do x, né? Então,
esse número aqui, eu vou copiar ele, acho que até já está na calculadora. Então, pera aí. Ele vai ser 3,745. Fazer assim, reticências. Ao quadrado. Mais 3 sobre 2 vezes 3,745 e assim vai. Menos 2, né? Então eu coloquei ele no lugar do x ali. Agora eu vou fazer, acho que um pouquinho direto, pessoal. Vamos ver aqui. Esse aqui então é o quadrado. Vou pegar a calculadora aqui. Então eu vou copiar esse valor aqui. Ctrl C. Então isso aqui, então deixa eu limpar. Então é ele vezes ele mais 3. Deu um valor aqui meio grandinho. Sobre, vamos colocar aqui essa conta aqui então. Esse valor 3,70 alguma coisa vezes 2 menos 2. Então aqui deu esse valor aqui. E agora vamos colocar a divisão, né? O resultado da divisão, que é esse número 16 aqui, alguma coisa. Divididos por esse valor 5 e alguma coisa. Divididos por esse valor de uma coisa. Ó, deu 3,09. Ó, tá convergindo. 3,0917. 3,0917. Bom, alguma dúvida, pessoal, sobre como que são essas iterações sucessivas aqui pelo método de Newton-Raphson? O valor que deu no x anterior, ele entra no x seguinte. Dá para entender? Então ele começou com 1,5 aqui, né? E aí deu 5,25. Então entra lá. E embaixo também. Ele deu 3 alguma coisa. Daí entra lá, embaixo também. E assim vai, sucessivamente. Essa sequência de iterações aqui, ó, ele já está em... O resultado exato é 3,0000.
mas eu fiz aqui uma sequência de iterações. Parei no 3 aqui para não ficar cansativo para vocês, né? Mas deu para entender? Alguma dúvida até aqui? Nas contas que eu fiz? O que vocês acham? Beleza, então? Bom, daí aqui no nosso livro texto, que está disponível lá no campus, eu já coloquei lá, ele fez até, pessoal, ó, ele fez essa conta até a iteração 5, né? E obteve, vocês vejam, obteve uma precisão bem legal, né? E aí, deixa eu ver o que mais é importante eu comentar com vocês aqui sobre o método de Newton-Raphson. Só um pouquinho aqui. Ver se eu não esqueci nada importante. Não, seria isso mesmo. Esse, então, meus amigos, é o método de Newton-Raphson, né? Você precisa usar uma função, ou melhor, você utiliza uma condição de iteração, que é essa daqui, né? O x seguinte é o x anterior, menos a tua função sobre a primeira derivada da tua própria função. É isso aqui que você usa. Aqui está a interpretação do método de Newton-Raphson por uma explicação gráfica, porque todos os métodos de iteração, a disciplina cálculo numérico, se baseia em raízes de funções que são expressas de forma gráfica. Então está aqui a explicação, a demonstração gráfica de por que é assim, de por que é essa a fórmula para o cálculo de iteração em sequência. E aqui nós fizemos um caso, pegamos aquela equação da aula passada, aquela função da aula passada, e substituímos aqui nessa fórmula do método de Newton-Raphson. Tivemos que fazer a primeira derivada, né? Tá aqui a primeira derivada, então eu vou escrever aqui, primeira derivada, e substituímos na função, na fórmula. Daí tivemos que tirar um mínimo aqui para deixar ela mais enxuta, senão ela fica assim um pouco trabalhosa, né? Então nós fizemos o mínimo múltiplo comum aqui. Só deixa eu ajeitar aqui meu traço de fração aqui para vocês enxergarem melhor. Espera aí, pessoal. Pecinha atrás da máquina aqui que tá. Aí. Então vocês notem que nós tiramos o mínimo múltiplo comum aqui. Ó, porque quando a gente substituiu, ela ficou assim meio monstruosa, né? Ficou muito gigante. Ia dar muito cálculo, né? Aqui já foi pesado, né? Daí tirando o mínimo ela ficou assim, mais um chutinho. E aí nós começamos a substituir e a iterar. Chegamos até a 1,0 atrás da vírgula, mas o nosso livro-texto, na quinta iteração,
ele chegou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros atrás da vírgula. Eu não vou fazer tudo porque daí é repetitivo. E claro que você não precisa fazer isso, né, pessoal? Manual. Você usa uma planilha, né? E monta a fórmula e aí vai copiando de uma linha para outra para facilitar a tua resolução. Esse é o método de Newton-Raphson ou o método das tangentes. Daí, pessoal, alguma questão? Dúvida? Comentário? Tudo bem? Então, para hoje, meus amigos, era esse o cardápio, né? E vou colocar aqui daqui a pouco uma atividadezinha de fórum aí, com prazo de entrega de 7 dias aí. Beleza? Então, de minha parte, agradeço aí a participação, a presença de todos. Vou dar um print aqui na tela para mostrar para a coordenação. Quem quiser abrir a câmera, fique à vontade. Quem não quiser, eu printo assim mesmo. Mostrar para a coordenação que a gente está trabalhando, né? Então, foi lá. Registrado para posteridade. Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Uma boa semana de trabalho, de estudo. Boa noite, professor. Até a próxima. Falou, Até. professor. Boa Boa noite. noite, professor. Boa noite, até mais. Tchau, tchau.